Seja bem-vindo à unidade de Introdução aos Recursos. Nesta unidade inicial, o professor Rodrigo Klippel vai explicar sobre os meios para impugnação e correção dos erros das decisões judiciais. Você sabia que, além dos recursos, há muitas outras formas de se impugnar uma decisão judicial? Além disso, você sabe que tipos de erros as decisões judiciais podem apresentar? Pois bem, acompanhe essa aula que, ao final, o professor vai analisar questões de concurso para que você possa compreender como o tema visto nessa unidade pode ser cobrado pelo examinador. Bons estudos! Oi, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Klippel, eu sou do Espírito Santo, estou aqui com vocês para conversar nossa primeira unidade temática chamada Introdução aos Recursos. Então vamos lá. Rodrigo Klippel é advogado, mestre em Direito e professor da FTV, Pretório e Juspodium. O primeiro item de nosso bate-papo se chama A Impugnação das Decisões Judiciais e os Meios Aptos a Fazê-lo. Bem, a ideia básica é a seguinte: impugnam-se decisões judiciais porque elas possuem erros. Esse é o nosso problema. Nós temos erros para corrigir. Só que antes de sabermos os tipos de erro que podem ou que devem ser corrigidos, nós temos que nos perguntar: quais são os instrumentos que eu vou usar para corrigir esses erros? Sabendo disso, então, que nós temos que saber quais são os instrumentos que serão utilizados para corrigir os erros de decisões judiciais, digo para vocês, a gente tende a achar que são só os recursos. Ah, os recursos corrigem decisões judiciais. É um engano. Sabe por quê? Além dos recursos, há muitas outras formas de se impugnar uma decisão judicial. E você que estiver, de repente, anotando o que eu for falar, você poderia fazer a seguinte anotação: são meios aptos a impugnar decisões judiciais. 2 pontos. Letra A, recursos. Os mais famosos, com certeza. Letra B, ações autônomas de impugnação. Letra C, remessa necessária. E letra D, incidentes processuais. Meus amigos, no correr de nossas conversas, de nossos bate-papos, vocês vão observar que haverá um momento próprio para eu distinguir com vocês o que é um recurso, o que é uma remessa necessária, o que é um incidente processual. Não é agora. Agora nós vamos nos ater sobre outro ponto. Qual é o ponto? Nós vamos estudar cada tipo de erro que pode ser corrigido por estes instrumentos. O segundo item de nosso bate-papo se chama os erros em procedendo e os erros em judicando. Meus amigos, basicamente é o seguinte: quando nós temos decisões judiciais, elas podem conter 2 tipos de problema, 2 tipos de vício, 2 tipos de erro. Um deles se chama error in procedendo, letra A, e letra B, o segundo se chama error in judicando. O que significa error in procedendo? Significa a má execução, ou seja, o uso desvirtuado de uma regra de forma do processo, de uma regra que garante a forma, as formalidades processuais. Exemplos para você. Eu tenho um erro quanto à aplicação de uma regra referente à condição da ação. O que significa isso? Significa que faltava uma condição da ação e o juiz deixou de ver isso e proferiu uma sentença de mérito. Essa sentença contém um erro em procedendo. Ou em outro caso, foi proferida uma sentença de mérito quando, em verdade, faltava um pressuposto processual. Nessa hipótese, também temos um erro em procedendo. Então, toda vez que nós tivermos uma má aplicação de uma regra de forma do processo, de uma formalidade processual, gerando, portanto, uma nulidade, teremos erro em procedendo. Perfeito? E nesse ponto, meus amigos, o que é importante a gente ressaltar? É importantíssimo ressaltar o seguinte: o erro em procedendo, ele, de certa maneira, ele tem uma afinidade muito grande com a ideia de nulidade processual. Por quê? O que é uma nulidade processual? Nulidade processual é um vício de forma no processo. Então, no fundo, o erro em procedendo é uma nulidade processual.
E por que é tão importante que você saiba isso? Isso é importante porque vai cair no seu concurso público algo do seguinte tipo. Se eu tenho uma nulidade processual, para que ela se configure, é preciso que um erro de forma no processo acarrete um prejuízo. Então não existe nulidade se o erro de forma não acarretou prejuízo. E esse raciocínio vai se aplicar por erro improcedendo. Rodrigo, pelo amor de Deus, me dá um exemplo. Dou um exemplo para vocês. Um dos erros improcedendo mais comum que uma sentença pode ter é a chamada sentença infrapetita. O que é uma sentença infrapetita? É aquela que deixou de julgar um pedido ou deixou de apreciar uma causa de pedir. Embora seja mais comum falar-se da infrapetita quando se deixa de apreciar um pedido, reconhecimento jurisprudencial tranquilo de que também é uma sentença infrapetita aquela que deixa de apreciar uma causa de pedir. Sabendo disso, então, preste atenção na seguinte ideia. Um magistrado em primeiro grau, ao apreciar uma demanda, ao julgar, ao sentenciar, ele sentencia dando procedência ao pedido. Perfeito? Só que quando ele faz isso, ele poderia ter feito o juízo de procedência com base em duas causas de pedir. Só que ele analisou uma só. Então ele poderia ter dado a procedência com base em duas causas de pedir, só que ele dá a procedência com base em uma causa de pedir. Pergunto para vocês, se nós analisarmos friamente o que o magistrado fez, nós teríamos a resposta. Ele deixou de analisar uma causa de pedir. Logo, aparentemente, teríamos uma sentença infrapetita. Mas aí, meus amigos, eu digo para vocês, os erros improcedendo devem ser trabalhados segundo a premissa das nulidades processuais. Logo, só haverá erro improcedendo, só haverá nulidade processual se o problema na forma gerar um prejuízo. E aí eu pergunto para vocês, existe prejuízo? Claro que não existe prejuízo. Por quê? Porque a pessoa que poderia ser prejudicada pela falta de análise de uma causa de pedir seria o autor. Só que a sentença foi de procedência. Ou seja, analisando a outra causa de pedir, esquecendo aquela umazinha lá, o magistrado deu tudo, exatamente tudo que o autor pediu. Então é óbvio que não há que se falar nesse caso em erro improcedendo, não há que se falar nesse caso em nulidade. Então, meus amigos, muita atenção. Hoje tem sido insistentemente cobrado, em sede de concurso público, o tema referente às nulidades processuais versus o prejuízo. E quando você estiver estudando em casa, você vai anotar e vai ler os seguintes artigos de lei que eu vou falar para vocês. Sobre esse tema, nulidade está ligada ao erro mais prejuízo. Você vai ler o artigo 154 do CPC, você vai ler o artigo 244 do CPC, você vai ler o artigo 249, parágrafo 2º do CPC, e você vai ler o artigo 250, parágrafo único do CPC. Sabendo disso, então, o que é que nós temos como um quadro montado? Erro improcedendo corresponde a um uso indevido da forma processual. Mas para que o erro improcedendo ocorra, é preciso que a má execução da forma processual gere um prejuízo, já que o erro improcedendo se situa, se enquadra nas premissas das nulidades processuais. Correto? Feito isso, então, passamos ao próximo item de nosso bate-papo, errorim judicando. O que vem a ser o errorim judicando? Errorim judicando significa a injustiça da decisão judicial, ou seja, um julgamento equivocado do pedido. Num resumo muito simples, era para o autor ter ganho, porque ele tinha razão. Quando você observa a sentença, quem ganhou foi o réu. Isso é uma injustiça. Isso é um julgamento equivocado do pedido. Isso é um errorim judicando. Aqui digo uma coisa para vocês agora. Vocês sabem muito bem que questões de concurso público, elas podem utilizar-se de um estratagema, de uma estratégia para te confundir, que é a seguinte. Ao invés de usar a terminologia mais comum, aquela terminologia que nós conhecemos melhor para falar de um determinado tema, usa-se uma terminologia um pouco diferente. Então, você é pego pelo desconhecimento de palavras. É ruim assim, não é? Como é que você pode escapar disso? Conhecendo bem sinônimos das palavras mais comuns. Com base nisso, meus amigos, preste atenção.
Erro in procedendo. Qual é um sinônimo de erro in procedendo? O sinônimo é erro de atividade. Então, se você achar qualquer uma questão de concurso público que fale em erro de atividade, é porque ela está cobrando o tema do erro in procedendo. Rodrigo, fala, meu amigo. E qual é o sinônimo de erro de judicando, hein? Porque vai ter algum, com certeza tem. Sabe qual é? O sinônimo de erro injudicando é erro de julgamento. Então, nós temos hoje uma dicotomia. Os tipos de erro que uma decisão judicial pode ter: erro in procedendo ou erro de atividade, uma execução indevida, um uso indevido de regras de forma do processo. E o erro injudicando, também chamado de erro de julgamento, um uso indevido de um julgamento do pedido. O pedido feito, julgado de forma indevida. Correto, meus amigos? Agora, por que vocês acham que eu comecei desse jeito, hein? Por que eu comecei falando dos erros? Pelo seguinte: toda vez que você tem um problema no processo, toda vez que você tem algo errado que aconteça no processo, nós temos a necessidade de corrigir esses erros. Então, a pergunta é, item 3 de nossa aula: como corrigir os erros que maculam ou a validade ou o conteúdo dos atos decisórios? Ou seja, como corrigir os erros in procedendo e os erros in judicando? O que é que você vai pedir para o Estado juiz? Nesse ponto, nós vamos fazer então a seguinte análise. Se você tem um erro in procedendo, exemplo, você teve uma análise equivocada da falta de uma condição da ação, o juiz disse que ela existia, mas ela não existia. Então, se você tiver um erro in procedendo, sabe qual o pedido que você vai fazer? Pedido de anulação da decisão judicial. Rodrigo, me dá outro exemplo, te dou. Faltou intimação de uma das partes para participar da audiência de instrução e julgamento. E o magistrado, ao sentenciar, utilizou-se de provas que foram produzidas na audiência de instrução e julgamento. Qual o erro que nós temos aqui? Nós temos nitidamente um erro referente a uma forma do processo, ao respeito ao princípio do contraditório. Então, nós temos aqui um erro in procedendo. Qual o pedido que você vai fazer? O pedido que você vai fazer é de anulação da decisão judicial. E se, por outro lado, o nosso problema for um erro referente ao julgamento do pedido? Ou seja, há uma injustiça, o autor deveria ter ganho e perdeu. Nesse caso, o pedido que se fará será de reforma da decisão judicial. Então, erro in procedendo, anulação. Erro in judicando, reforma. Rodrigo, fala, meu amigo. Será que esse tipo de coisa costuma cair em concurso público? Ou realmente é uma introdução para a gente entrar nesse mundo dos recursos? É algo necessário para a gente entender, mas que não tem reflexos nos concursos? É claro que tem reflexo nos concursos. Se não tivesse, a gente não estaria aqui conversando sobre isso. Porque a finalidade é que você, em muito pouco tempo, consiga apreender algo que será útil para vocês. Então, com base nessa ideia, o que é que a gente faz agora? A gente vai conversar sobre algumas questões de concurso público, nas quais esses temas que a gente conversou agora caíram. Ministério Público Estadual, Amazonas, 2007. A respeito dos recursos, assinale a opção correta. O objeto do juízo de mérito do recurso é o próprio conteúdo da impugnação à decisão recorrida. Aqui é o ponto que eu quero tratar com vocês. Quando nele se sustenta a existência de vício de juízo, erro in judicando, requer-se a reforma da decisão. Exatamente o que nós conversamos. Se você alega erro in judicando, qual o pedido que você faz ao Estado juiz? De reforma. E aqui mais um detalhe, meus amigos. Percebam que foi usado um sinônimo de erro in judicando muito próximo ao que eu trouxe para vocês. Ao invés de se falar em erro de julgamento, falou-se de erro de juízo, que é um sinônimo. E mais uma prova de que às vezes as questões tentam utilizar palavras para te confundir. Então, erro de julgamento, erro de juízo, erro in judicando, são todos eles sinônimos. Então, essa assertiva estava certa. Vamos para a próxima. Agora, um concurso que se repete muitas vezes, um concurso com muitas vagas, muito interessante, que é o concurso da AGU. Este aqui, AGU de 2003. Referente aos recursos, julgue os itens abaixo. O recurso de apelação presta-se à correção tanto de erro in procedendo quanto de erro in judicando.
ponto. Certinho. Essa primeira parte da assertiva está totalmente certa. O problema que nós temos nessa é que a segunda parte, ela tem um problema, tá certo? A segunda parte, ela queria que você trabalhasse com o tema do artigo 515, parágrafo 3º do CPC. E utilizaram aqui uma forma errada de se interpretar o 515, parágrafo 3º. Depois você dê uma olhadinha com calma quando você estiver vendo essa aula. Tranquilo? Mas a primeira parte, que era quem me interessava, estava certo. Essa assertiva tem um erro por causa da segunda parte. Vamos agora para a próxima questão. Vamos lá, então. Próxima questão aqui, também do CESP-UNB, como todas essas que eu trouxe são. Ou seja, são questões difíceis do instituto mais difícil que nós temos. Aqui, PGE, Piauí, 2008. Quanto aos meios de impugnação das decisões judiciais, assinale a opção correta. Trouxe para vocês a opção C, que trata do tema de que a gente está estudando. Se o recorrente pede apenas a anulação da decisão, que é caso de reforma, o órgão jurisdicional adquém poderá reformá-la, ainda que a matéria discutida do recurso seja de fato e de direito, pois no âmbito recursal os pedidos não são interpretados restritivamente, permitindo-se assim uma interpretação extensiva ou que ampliativa ao que foi pedido pelo recorrente. Meus amigos, preste atenção. Uma assertiva grande para tentar te confundir, só que no fim das contas, qual o grande erro que eles cometem logo no início? Dizer que se alguém pede anulação quando o caso é de reforma, o Estado juiz poderia analisar o pedido. Não pode. Se você tem pedido de anulação, é porque sua alegação é de erro improcedendo. Se o seu problema for erro judicando, o pedido tem que ser de reforma. Se você tem um erro judicando e pede anulação, o judiciário não vai analisar seu recurso. Os recursos não são analisados em seus pedidos de maneira extensiva. Eles são analisados, na verdade, de maneira restritiva. Por quê? Porque os recursos já são o segundo tempo do direito de ação. Você já teve uma chance primeiramente. Então, nesse ponto, me despeço de vocês. Estudem bastante, descansem bastante, aproveitem todo o tempo que vocês puderem para se aprimorar, porque o benefício vai ser de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Como você viu, não são apenas os recursos que podem impugnar decisões judiciais. Esta ação também pode se dar por meio das ações autônomas de impugnação, da remessa necessária e dos incidentes processuais. Nesta unidade, você viu que as decisões judiciais podem apresentar dois tipos de erros: o erro in procedendo e o erro in judicando. O erro in procedendo refere-se à má execução de uma regra de forma processual que gera nulidade. Lembre-se que para que se configure uma nulidade processual, é preciso que um erro de forma no processo acarrete prejuízo. O erro in judicando, por sua vez, refere-se à ideia de erro de julgamento, de injustiça na decisão judicial. Muito bem, espero que tenha compreendido esses elementos introdutórios. Bons estudos e até a próxima!